a partir do verso 1. Assim nos diz o Senhor através da sua santa e inerrante palavra. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzia, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-á o cimo do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não suscitarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso meterei fogo na casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei os ferrolhos de Damasco, e eliminarei o morador de Biquiat-Aven, e ao que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quis, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, e por 4 não suscitarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para os entregarem a Edom. Por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos. Eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon, e volverei a mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro, e por 4 não suscitarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom, e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, e por 4 não suscitarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Por isso meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bósra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não suscitarei o castigo, porque rasgaram o ventre as grávidas de Gileade, para dilatarem os seus próprios limites. Por isso meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes, juntamente, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, e por 4 não suscitarei o castigo, porque queimou os ossos do rei Ecrom, até os reduzir a cal. Por isso meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Amós é um homem natural de Tecoa, pastor de ovelha e, nesse momento, profeta do reino de Judá ao sul, que agora fora chamada por Deus para profetizar no reino de Israel ao norte. Que viveu a cidade, ou a época do reino do norte, o norte estava vivendo um período de grande prosperidade e estabilidade. E esse período da história dá-se por volta do ano 760 a.C., para os irmãos entenderem a estrutura do livro, porque nós vamos agora pensar em toda a profecia, começando de hoje. E a sua mensagem, diz aí no versículo 1, ela veio 2 anos antes do terremoto. Está no finalzinho do versículo 1. 2 anos antes do terremoto. E essa mensagem alertava que, apesar da intensa religiosidade do povo, o juízo de Deus era iminente. Vamos gravar essa expressão. Apesar da intensa religiosidade do povo, o juízo de Deus era iminente no reino do norte, a Israel. Yahvé, como é assim retratado, o nome aqui no hebraico é Yahvé, o Deus da aliança, o Deus santo, o juiz. Ele falará com poder, como um leão que ruge e anuncia a destruição. É outra figura que o profeta tem. Ela está no versículo 2. Ele disse, o profeta: o Senhor rugirá de Sião. É uma expressão muito rica. Poderíamos ter a primeira mensagem no livro de Amós só para falar do leão rugindo.
tá? Mas não vamos trabalhar sobre isso. Eu quero trabalhar todo o capítulo hoje. Mas o que significa isso? Esse rugir do leão no versículo 2 simboliza que Deus está avisando que vai agir com força. Assim como um leão ruge antes de atacar a sua presa, Deus está alertando o povo de Israel que o julgamento estava próximo, extremamente iminente. É um sinal de poder, de perigo e de urgência. Essa expressão, leão ruge, é o sinal de poder, de perigo e de urgência. Isso significa que a segurança de Israel, que estava em berços esplêndidos, que tinha prosperidade nessa época, era ilusória, pois Deus estava prestes a agir com o seu povo como um leão, que antes de atacar, ele ruge, anunciando que a presa não tem como fugir, e ele vai atacar. É a grande mensagem do livro do profeta Amós. O nome é